Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês. E aí, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os vetores, ou em inglês e mais conhecido aqui pelos programadores, arrays, tá? O que é esse array? O que é esse vetor? Basicamente é uma estrutura que permite armazenar informações de forma ordenada, né? De forma sequenciada. Essa é uma variável muito importante e é bastante utilizada na programação em si. E antes de continuar com esse vídeo aqui, nem precisa falar, né, galera? Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Sem mais enrolações, vamos aqui para a tela. Então, vou até colocar aqui, ó. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre os vetores. Também conhecido em inglês, array, beleza? Arrays, né? Tá no plural. E, galera, vamos lá. Como eu já disse, né, o vetor o array é uma estrutura que permite armazenar informações de forma sequenciada. Beleza? Pensando nisso, como é a sintaxe dela, né? Como é declarada uma variável desse tipo? Porque, por exemplo, você pode criar uma lista de nomes e armazená-los, né, tudo em uma única variável, no caso do tipo vetor, né? E aí ela contém um índice para você poder identificar cada elemento. Então, a forma como nós declaramos a variável é um pouco diferente. Olha só. Por exemplo, seguindo esse exemplo que eu citei para você, eu vou criar aqui uma variável do tipo string, né, porque ela vai armazenar um texto, tá, um nome. Então, essa variável eu vou colocar aqui. Ó. Se eu fosse fazer da maneira comum, seria string, certo? Nomes. E beleza. Só que isso daqui não é um vetor, né? Para ele ser um vetor, eu tenho que colocar esse abre e fecha colchete aqui. Agora ele virou um vetor, tá? E aí, o que eu posso fazer aqui então? Pronto, eu criei aqui, né? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uns nomes exemplos. Maria, José, Marcos, Pedro, Jubileu. E aí, esses nomes, galera, eles precisam estar entre chave, tá? Como na matriz, no caso, ele precisa estar entre um abre e fecha chave. Beleza, então aqui eu criei aqui um vetor, tá? Do tipo string, chamada nomes, e dentro dele contém todos esses nomes aqui. Beleza, agora como que eu tenho acesso a esses nomes que estão dentro dessa string aqui, né? Olha só, uma coisa muito importante que vocês precisam saber é o seguinte, galera. O índice de um vetor, ele sempre começa na posição 0. Ou seja, Maria está na posição 0, José está na posição 1. Então, se eu quiser acessar o Marcos, por exemplo, mesmo que aqui pareça que ele está na terceira posição, 1, 2, 3, a posição dele é a segunda, tá? Porque ela começa no 0, tá? Então, Maria 0, 1, 2, 3, 4. Entendeu? Então, esse vetor aqui, ele vai do 0 ao 4, ok? Então, por exemplo, eu quero mostrar a Maria, tá? Então, eu vou colocar o console writeline e aqui eu vou colocar nomes, tá? Com o nome da variável. E olha só, eu vou colocar o abre e fecha colchete e eu vou colocar aqui dentro, não, vou mostrar Marcos, tá? Vou colocar o número 2 aqui dentro, tá? Número 2, 0, 1, 2 é para mostrar Marcos. E tá aqui Marcos, tá? Eu acessei esse índice 2 e mostrou para mim o nome Marcos, beleza? Certo? E tem uma outra forma também, galera, de você iniciar aqui, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, eu mostrei com string desse jeito, né? Por exemplo, eu poderia também criar, vou criar uma outra aqui, ó. Nomes 2, para ser diferente dessa primeira. Nomes 2, a new string, abre e fecha colchetes, espaço, Maria, José, Marcos, Pedro, Jubileu, tá? Vou colocar aqui, ó. Não, vamos mudar esse nome? Marcolino. Casa Grande. Juscelina. Joaquim. Marta. Eu vou acessar aqui o índice, por exemplo, número 3. Vai ser o Joaquim, né? Tá aqui, ó. Pedro. Nomes 2, tá? O nome dessa variável. Eu tô pegando a de cima ali. Beleza? Ctrl F5. Tá aqui, Joaquim, tá? Ele acessou o índice 3, 0, 1, 2, 3. Pegou o Joaquim, beleza. Então essa daqui é a outra maneira de você também declarar uma variável desse tipo, tá? Vetor. Já iniciar e já populando ela também, tá? Colocando os valores nela.
Então é bem interessante, galera. Quer ver? Vamos até fazer um teste aqui. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar a aplicação dela aqui em conjunto com o laço for, tá? Então for int igual a 0 e menor do que 5. Aliás, e menor que nomes, ponto length, ponto e vírgula, e mais. O que eu disse aqui? Eu disse o seguinte, o i ele vai iniciar valendo 0, tá? E aí, enquanto o i ele for menor do que o tamanho, isso aqui é tamanho, tá? O tamanho desse vetor que eu criei, tá? Nomes, ele vai rodar essa instrução. E ele vai acrescentar mais um cada vez que passar por ela, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu quero mostrar todos os nomes que estão dentro desse array aqui, tá? Estão dentro desse vetor. Eu vou colocar aqui, então, nome, abre e fecha, e aqui eu vou colocar o número i, certo? Só isso que eu vou fazer, galera. Não preciso fazer mais nada, tá? E o que acontece aqui? Olha só, já falei para vocês que essa daqui é a sintaxe quando você declara uma variável do tipo vetor, tá? String, abre e fecha colchete, não necessariamente string, galera. Eu poderia criar aqui uma do tipo inteiro, do tipo float, do tipo double, tá? Do tipo char. Todas elas, a variável, o que diferencia é esse abre e fecha colchete aqui que você coloca na frente da variável. A partir daqui ela se torna um vetor, tá? Ela é um vetor, entendeu? Então, olha aqui. A facilidade, galera, é imensa de você trabalhar dessa forma, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô com os nomes aqui que eu coloquei aleatoriamente, Maria, José, Marcos, Pedro, Jubileu. Tem aqui o for, o laço for que eu criei para poder mostrar isso. Então, eu coloquei que o int igual a 0, o i. Lembra que na aula passada, na aula que nós vimos sobre for, sobre o laço for, eu falei aqui seria, por exemplo, i menor do que, por exemplo, Maria, José, Marcos, Pedro e Jubileu. Então aqui seria i menor do que 5, ele iria mostrar para mim os 5 que tem aqui. Só que é muito interessante quando a gente faz isso, eu colocar o tamanho desse vetor. Porque aí, se depois eu acrescentar mais nomes aqui, por exemplo, Joaquina, eu não preciso alterar nada aqui, entendeu? Então ele vai mostrar para mim tudo que está lá dentro. Então vai pegar o tamanho desse array e vai mostrar para mim, tá bom? E aí ele vai acrescentar mais um no i. Então o i que iniciou valendo 0, no final de que executar, ele vai valer i++, ou seja, vai ser acrescentado um número mais um para ele, tá? E aí, quando eu dou um Ctrl F5, mostra aqui para mim todos os nomes, Maria, José, Marcos, Pedro, Jubileu e Joaquina, entendeu? Bom, então isso daqui é um exemplo, tá? É de uma aplicação dela utilizando o array, utilizando o vetor, em conjunto com o laço for. Bacana, né? Espero que tenha ficado claro isso para vocês, tá? Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, basta deixar aqui nos comentários que assim que possível eu estarei respondendo para você, tá bom? Aí, antes de finalizar isso aqui, galera, vamos fazer um teste aqui também, mostrando números, tá? Vamos supor que eu queria criar, eu tenho um int aqui, não float, um double. Certo? Tem um double, vou colocar aqui valores. Vou até colocar aqui, ó, valores. E que é o seguinte, eu quero colocar, aqui no caso eu coloquei entre aspas porque era do tipo string, agora não é mais do tipo string, então eu vou apagar tudo. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 145.10, 300.50, 400.60. Certo? Então isso aqui tem valores aqui dentro. Eu vou só substituir aqui o tamanho aqui por valores, né, que eu mudei o nome da variável aqui, e aqui ele vai mostrar para mim esses valores. Vou dar um Ctrl F5, olha aqui, 145.10, 300.5, 400.60, tá? Então ele mostrou para mim aqui também valores. Como eu disse para você, o vetor ele pode ser de vários tipos, tá? Não necessariamente string, não necessariamente double, mas todas as variáveis você pode adicionar ela no vetor e você tem acesso a elas. Bom, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, ajude o canal a crescer compartilhando, falando para os seus amigos, contando sobre essa série que está acontecendo aqui. E até o próximo vídeo, pessoal.